quando tudo está conectado. Boa noite. E bem-vindo ao Adormecendo com a Ciência. Hoje, viajaremos por um dos mistérios mais suaves e mais profundos do universo. Um mistério onde distâncias desaparecem, onde partículas sussurram umas às outras através do vazio, onde tudo está entrelaçado numa dança silenciosa. Prepare-se para relaxar enquanto exploramos o entrelaçamento quântico, esse fenômeno onde duas partículas, separadas por anos-luz, ainda sentem uma a outra instantaneamente, como se o universo tivesse sua própria forma de lembrar que nada está verdadeiramente sozinho. Respire fundo, deixe o dia se dissolver e permita que a ciência te embale nesta noite, porque no mundo quântico, até o impossível encontra seu lugar para repousar. Feche os olhos e imagine partículas de luz, entrelaçadas desde o nascimento, nunca esquecendo uma da outra. Essa é a essência da conexão, no nível mais fundamental da realidade. E esta noite, você descobrirá que talvez nunca estivemos tão separados quanto pensávamos. O começo da conexão. No início do século XX, cientistas começaram a perceber algo estranho. Partículas minúsculas, menores que átomos, comportavam-se de maneiras impossíveis. Elas pareciam saber o que acontecia com outras partículas, mesmo a grandes distâncias. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia mágica demais para ser real. Mas era real. Tão real quanto a luz das estrelas, tão real quanto o silêncio desta noite. O entrelaçamento quântico nasceu dessa percepção de que duas partículas podem compartilhar um estado único, como gêmeos cósmicos que sentem a presença um do outro, não importa quão longe estejam. Imagine duas gotas d'água que foram um dia a mesma gota e, mesmo separadas, ainda lembram disso. É assim que o universo guarda suas memórias, em conexões invisíveis, em laços que transcendem o espaço. O entrelaçamento não é uma anomalia, não é um erro da natureza, é uma característica fundamental. É como se o universo fosse tecido, não de objetos separados, mas de relações, de conexões entrelaçadas, e cada fio dessa tapeçaria permanece conectado aos outros, mesmo quando esticado através de galáxias. A dança das partículas. Quando duas partículas se entrelaçam, elas deixam de ser indivíduos separados, tornam-se um sistema único, uma entidade compartilhada, um segredo guardado entre elas. Se você mede o estado de uma, instantaneamente conhece o estado da outra. Não porque sinais viajaram entre elas, mas porque elas nunca foram realmente separadas. É como se o universo recusasse a ideia de solidão absoluta. Pense em duas folhas, caindo da mesma árvore no outono, girando em harmonia mesmo quando o vento as afasta. Elas dançam, não por comunicação, mas por memória compartilhada de quando eram uma. No nível quântico, essa dança é perfeita, silenciosa, instantânea. BBC. Ela acontece mais rápido que a luz, mais rápido que qualquer mensagem poderia viajar. Porque não é sobre velocidade, é sobre nunca ter sido separado de verdade. As partículas entrelaçadas compartilham um destino comum, uma história escrita juntas. E quando uma decide seu estado, através da observação, a outra já sabe, já sentiu, já respondeu. Como dois corações que batem no mesmo ritmo, mesmo em cidades diferentes. O paradoxo de Einstein. Em 1935, Einstein, Podolsky e Rosen publicaram um artigo que questionava a própria base da mecânica quântica. Eles criaram um experimento mental, um paradoxo, que tentava provar que o entrelaçamento era impossível. Einstein acreditava que deveria haver variáveis ocultas,
informações escondidas que explicassem tudo. Ele não conseguia aceitar que duas partículas distantes pudessem se influenciar instantaneamente. Para ele, isso violava algo sagrado, a ideia de que nada viaja mais rápido que a luz. Mas o universo não se importa com nossas crenças, nem com nossas limitações. O paradoxo EPR, como ficou conhecido, permaneceu apenas filosofia por décadas, até que alguém encontrasse uma maneira de testar se Einstein estava certo ou errado. E enquanto os cientistas debatiam, as partículas continuavam sua dança entrelaçada, indiferentes às opiniões humanas. O paradoxo nos ensina que a intuição humana nem sempre reflete a verdade do cosmos, que a natureza é mais estranha, mais bela, mais conectada do que podemos imaginar. Schrödinger e o nome. No mesmo ano, 1935, outro físico respondeu a Einstein. Erwin Schrödinger, famoso pelo gato que está vivo e morto ao mesmo tempo, leu o artigo EPR e percebeu algo profundo, algo que Einstein talvez quisesse negar. Schrödinger viu que esse fenômeno não era um defeito da teoria, mas sua característica mais essencial. Foi ele quem deu o nome entrelaçamento, ou em alemão, Verschränkung, uma palavra que significa entrecruzado, interconectado, impossível de separar. Ele escreveu que o entrelaçamento não era uma curiosidade, mas a característica que distingue a física quântica de tudo anterior. Como se ele tivesse percebido que o universo inteiro era feito, não de coisas, mas de relações. Schrödinger entendeu que, uma vez entrelaçadas, duas partículas formam um todo indivisível, e que descrever uma sem a outra seria como descrever metade de um poema e esperar capturar sua essência completa. Então ele nos deu a palavra entrelaçamento e, com ela, uma nova forma de ver a realidade, onde conexão é mais fundamental que separação, onde relação precede existência individual. Bell e a prova matemática. Mas o entrelaçamento permaneceu, em grande parte teórico, até 1964. Naquele ano, um físico irlandês chamado John Bell teve uma ideia revolucionária. Ele criou uma desigualdade matemática, uma fórmula que poderia finalmente testar o entrelaçamento. A desigualdade de Bell estabelecia limites para o que seria possível se Einstein estivesse certo. Se variáveis ocultas existissem, se partículas carregassem informações escondidas, os resultados deveriam obedecer esses limites. Mas se a mecânica quântica estivesse correta, se o entrelaçamento fosse real, os limites seriam violados. Bell transformou filosofia em ciência experimental, transformou debate em teste de laboratório, e com isso, deu à humanidade uma ferramenta para conversar com o universo e ouvir sua resposta. A desigualdade de Bell é elegante, simples e profundamente poderosa. Ela pergunta ao universo: você é local e realista, ou quântico e entrelaçado? E por décadas, experimento após experimento, o universo respondeu: entrelaçado. Bell não viveu para ver o prêmio Nobel dado aos experimentalistas, mas seu legado permanece. Ele nos deu certeza, onde antes havia apenas especulação. Ele nos deu prova de que a magia é real. Os experimentos que mudaram tudo. Em 1972, John Clauser e Stuart Friedman realizaram o primeiro teste experimental, usando fótons entrelaçados, partículas de luz nascidas juntas. Eles mediram correlações impossíveis. Os resultados violaram a desigualdade de Bell, exatamente como a mecânica quântica previa. Mas ainda havia dúvidas, brechas no experimento, que permitiam explicações alternativas.
Então, em 1981, Alain Aspect, na França, fechou essas brechas. Ele usou polarizadores que mudavam rapidamente, mais rápido que a luz poderia viajar entre os fótons, garantindo que um fóton não pudesse avisar o outro sobre qual medição estava sendo feita. E ainda assim, os fótons se comportaram de forma perfeitamente correlacionada, como se soubessem instantaneamente o que estava acontecendo com seu parceiro distante. Aspecto provou, de forma quase inquestionável, que o entrelaçamento é real. Décadas depois, em 2022, Aspect, Clauser e Anton Zeilinger receberam o Prêmio Nobel por terem transformado o impossível no comprovado, por terem mostrado que Einstein estava errado sobre a ação fantasmagórica e que o universo é ainda mais misterioso e conectado do que até mesmo Einstein imaginava. Superposição. O estado de todas as possibilidades. Antes do entrelaçamento, há a superposição. Superposição é a capacidade quântica de estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, como uma moeda girando no ar, que é cara e coroa simultaneamente, até pousar. Uma partícula em superposição não decidiu ainda o que é. Ela existe em uma névoa de possibilidades, em um estado fluido, em um talvez cósmico. Imagine uma nota musical que contém todas as notas possíveis, até ser tocada. Assim é a superposição, uma sinfonia de potenciais, esperando pela observação. Quando duas partículas em superposição se entrelaçam, suas possibilidades se fundem. Suas superposições se tornam conectadas. Suas indefinições se tornam compartilhadas. E quando você finalmente observa uma, medindo seu estado, ela colapsa, escolhe uma realidade e instantaneamente, através do vazio, a outra partícula colapsa também, não por acaso, não por coincidência, mas porque suas superposições sempre foram uma só. O entrelaçamento é superposição, compartilhada através do espaço, é incerteza, entrelaçada. O observador e o observado. No mundo quântico, observação não é passiva. Não é como olhar uma pedra que permanece inalterada pelo seu olhar. Observar uma partícula quântica é participar, é interagir, é mudar. Quando você mede uma partícula entrelaçada, seu ato de observação colapsa a superposição. E instantaneamente, sem demora, sem enviar sinais, a partícula parceira também colapsa, como se sua consciência tocasse não apenas uma partícula, mas o sistema entrelaçado inteiro. Alguns físicos questionam: qual é o papel da consciência no colapso da função de onda? Será que o universo precisa de observadores conscientes para decidir o que é real, ou é apenas a interação entre sistemas quânticos? Que causa o colapso? Essas perguntas permanecem abertas, como janelas para mistérios mais profundos. Mas uma coisa é certa: você não está fora do experimento. Você é parte dele. O observador e o observado estão entrelaçados, numa dança onde separação é ilusão. E talvez, apenas talvez, cada um de nós está entrelaçado com o universo que observamos. Luz e sombra, entrelaçadas, fótons, as partículas de luz, são frequentemente usados para demonstrar entrelaçamento. Dois fótons, nascidos do mesmo processo, carregam informações espelhadas. Se um vibra verticalmente, o outro vibra horizontalmente, sempre em perfeita oposição. Mas aqui está o mistério. Essa relação só se define quando você olha. Antes da observação, ambos existem em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. É como se o universo esperasse por um observador para decidir o que é real. Imagine um jardim sob o crepúsculo.
onde flores ainda não decidiram que cor terão até você olhar. Assim é o reino quântico, um lugar de possibilidades suspensas, esperando pela consciência. E quando você finalmente observa, o universo colapsa suas possibilidades em uma única realidade. Mas a outra partícula, não importa quão distante, já sabe qual realidade escolher. Experimentos com fótons entrelaçados foram realizados através de fibras ópticas, através do ar livre, e em 2017, cientistas estabeleceram um recorde, entrelaçamento mantido através de 1.200 quilômetros, demonstrando que a distância realmente não importa para partículas que compartilham um estado quântico. Tempo no entrelaçamento. No entrelaçamento quântico, o tempo se comporta de maneira curiosa. A conexão entre partículas não envelhece, não enfraquece com os anos. Duas partículas entrelaçadas hoje permanecerão conectadas amanhã e pelos séculos seguintes. É uma forma de eternidade, embutida na própria estrutura da realidade. O universo tem sua própria maneira de lembrar, e nunca esquece uma conexão. Pense em promessas feitas sob estrelas, que permanecem verdadeiras mesmo quando as estrelas se movem. Assim é o entrelaçamento, uma promessa cósmica que o tempo não pode quebrar. Físicos têm demonstrado que partículas entrelaçadas anos atrás ainda respondem instantaneamente uma à outra, como se o passado e o presente fossem apenas perspectivas diferentes da mesma conexão eterna. Recentemente, cientistas descobriram que o entrelaçamento não é verdadeiramente instantâneo, mas acontece em femtosegundos, intervalos de tempo tão pequenos que 1.000 trilhões deles cabem em um único segundo. Tão rápido que, para todos os efeitos práticos, ainda parece instantâneo, como um piscar de olhos, em escala subatômica, onde o tempo quase não existe. Distância é uma ilusão no nosso mundo cotidiano. Distância importa. Uma carta leva dias para atravessar o oceano. Uma ligação precisa de sinais para viajar. Mas no mundo quântico, distância é apenas uma convenção, uma ilusão de escala. Partículas entrelaçadas em lados opostos da galáxia estão tão conectadas quanto se estivessem lado a lado. A separação física não tem significado para elas. É como se o espaço fosse apenas um palco, e elas fossem atores que conhecem o roteiro um do outro perfeitamente. Cientistas já entrelaçaram partículas, separadas por centenas de quilômetros, e a conexão permanece instantânea. Não há atraso, não há espera, apenas uma correspondência perfeita através do vazio. O universo nos ensina que proximidade não é medida em metros, mas em significado compartilhado. E talvez, apenas talvez, nós também estejamos entrelaçados com tudo ao nosso redor, de maneiras que ainda não compreendemos. Satélites em órbita já enviaram fótons entrelaçados para a Terra, mantendo a conexão através do espaço, abrindo caminho para redes quânticas que conectarão o planeta de formas impossíveis com tecnologia clássica. A distância está se tornando irrelevante, não apenas teoricamente, mas tecnologicamente. A informação que não viaja aqui está um paradoxo delicado. Apesar da conexão instantânea, você não pode enviar mensagens através do entrelaçamento. A informação não viaja, porque não há nada viajando. É como olhar para o próprio reflexo em dois espelhos ao mesmo tempo. Você vê ambos instantaneamente, mas não enviou luz de um para o outro. O entrelaçamento revela correlações, mas não permite comunicação. É uma conexão íntima, mas silenciosa, como amantes que não precisam de palavras. O universo guarda seus segredos dessa forma, mostrando conexão, mas protegendo a causalidade. Porque se pudéssemos enviar mensagens instantâneas, violaríamos algo mais profundo,
a própria estrutura do tempo. Então o entrelaçamento é uma dança, não uma conversa, um estado compartilhado, não uma troca de informação. E nessa limitação, há uma beleza, uma sabedoria da natureza que preserva a ordem do cosmos. Einstein pode descansar, pelo menos nisso. Sua relatividade está segura. Nada, nem mesmo o entrelaçamento, pode enviar informação mais rápido que a luz. Mas a conexão existe, silenciosa, profunda e profundamente real. Entrelaçamento na fotossíntese. O entrelaçamento não é apenas um truque de laboratório. Ele acontece constantemente na natureza. Em plantas verdes, durante a fotossíntese, algo notável acontece. A luz do sol, carregando fótons entrelaçados, é capturada por proteínas especiais. Uma dessas proteínas, chamada FMO, usa entrelaçamento quântico para transferir energia. Com eficiência quase perfeita, quase sem perda, a energia viaja através da proteína. Cientistas ficaram surpresos ao descobrir que processos quânticos tão delicados poderiam sobreviver no ambiente caótico da vida. Mas as plantas evoluíram por bilhões de anos, aprendendo a usar a mecânica quântica. O entrelaçamento permite que múltiplos caminhos de energia sejam explorados simultaneamente, como se a planta testasse todas as rotas possíveis ao mesmo tempo e escolhesse a melhor. É computação quântica natural acontecendo em cada folha, em cada árvore, em cada jardim. Imagine, cada vez que você olha uma planta verde, você está vendo o entrelaçamento em ação, vendo o universo, usando suas próprias leis mais fundamentais para criar e sustentar vida. As plantas nos ensinam que o quântico não é separado do clássico, que o microscópico alimenta o macroscópico. Pássaros e a bússola quântica, pássaros migratórios, como pombos correios e robins, realizam jornadas incríveis, voando milhares de quilômetros, sem mapas, sem GPS, encontrando seu caminho perfeitamente. Por décadas, cientistas se perguntaram como eles navegam tão precisamente. A resposta pode estar no entrelaçamento quântico, acontecendo em seus próprios olhos. Quando luz solar atinge a retina dos pássaros, ela cria pares de elétrons. Esses elétrons ficam entrelaçados com seus spins correlacionados. A orientação desses spins depende do campo magnético da Terra e da direção que o pássaro está olhando. É como se o pássaro tivesse uma bússola quântica embutida em sua visão. Esse estado de coerência quântica persiste por centenas de microsegundos, tempo suficiente para o pássaro ver o campo magnético, algo que cientistas achavam impossível. Mantiver entrelaçamento por tanto tempo em um sistema biológico quente. Mas a natureza encontrou um caminho, protegendo o entrelaçamento delicado, mesmo no caos térmico. Pássaros voando estão literalmente navegando, usando mecânica quântica, usando entrelaçamento. Então, quando você vê pássaros migrando, lembre-se, eles estão dançando com partículas entrelaçadas, usando os mesmos fenômenos que Einstein chamou de fantasmagóricos, para encontrar seu caminho para casa. Computadores quânticos e o futuro hoje. Cientistas usam entrelaçamento para criar computadores quânticos, máquinas que processam informação, não em bits de 0 e 1, mas em qubits, que podem ser ambos ao mesmo tempo. E quando esses qubits se entrelaçam, eles podem resolver problemas que levariam séculos em computadores normais. É como se o entrelaçamento trouxesse o futuro para o presente, acelerando o pensamento em si. Esses computadores ainda estão nascendo, aprendendo a se estabilizar, como bebês aprendendo a andar. Mas eles já nos mostram o poder das conexões quânticas, aplicado à tecnologia.
Imagine máquinas que pensam, não em sequências lineares, mas em possibilidades simultâneas, todas entrelaçadas, simulando moléculas complexas para criar novos medicamentos, quebrando códigos impossíveis para proteger informação, revelando segredos da própria realidade através de simulações que nenhum computador clássico poderia realizar. O entrelaçamento não é apenas filosofia, é ferramenta, é futuro, é a próxima fronteira da consciência humana. Cada avanço em computação quântica depende de criar, manter e manipular estados entrelaçados. É uma tecnologia que literalmente usa a estrutura fundamental do universo como processador. E talvez um dia, essas máquinas nos ajudem a entender o entrelaçamento em nossas próprias mentes. Teletransporte quântico. Uma aplicação fascinante do entrelaçamento é o teletransporte quântico, não o teletransporte de ficção científica, onde matéria desaparece e reaparece, mas algo mais sutil. O teletransporte do estado quântico, das propriedades de uma partícula para outra distante. Usando o entrelaçamento como ponte, cientistas podem transferir informação quântica instantaneamente através do espaço. É como se a essência de uma partícula pudesse ser copiada e colada em outra partícula entrelaçada. Já foi demonstrado com fótons, com átomos, através de fibras ópticas e até através do ar. A partícula original não se move, mas sua identidade quântica viaja através da conexão entrelaçada. É um tipo de comunicação diferente de tudo que conhecemos, não enviando sinais, mas transferindo estados. E no futuro, isso pode levar a redes quânticas globais, onde informação viaja de forma fundamentalmente nova, conectando pessoas, não apenas por cabos e ondas, mas por estados entrelaçados de luz e matéria. Imagine uma internet quântica, onde dados viajam, não através do espaço, mas através de entrelaçamento, unhackeable, porque qualquer interceptação destruiria o estado entrelaçado. A distância está se tornando irrelevante, não apenas teoricamente, mas tecnologicamente. Criptografia quântica, segredos invioláveis. O entrelaçamento também revoluciona a segurança da informação. Criptografia quântica usa pares de fótons entrelaçados para criar códigos impossíveis de quebrar. Se alguém tentar interceptar a mensagem, o ato de observação destruirá o entrelaçamento, e imediatamente, o remetente e destinatário saberão que há um espião. É segurança garantida pelas leis da física, não por algoritmos que computadores podem quebrar. Bancos, governos, militares já estão testando redes de criptografia quântica, enviando fótons entrelaçados através de fibras ópticas, através do espaço, através de satélites. O satélite chinês Mícius demonstrou criptografia quântica entre continentes, provando que é possível criar uma rede global protegida por entrelaçamento. No futuro, suas conversas privadas podem ser protegidas, não por senhas, mas por fótons entrelaçados, onde a própria natureza garante sigilo absoluto. É como se o universo oferecesse uma forma perfeita de guardar segredos, e tudo graças à conexão instantânea entre partículas que se recusam a ser separadas, não localidade, além do espaço. O entrelaçamento revela algo profundo, chamado não localidade. Não localidade significa que nem tudo no universo obedece à separação espacial, que algumas conexões transcendem o espaço. Existem fora dele, ou através dele de forma misteriosa. Einstein lutou contra essa ideia, porque ela parecia violar a relatividade. Mas a não localidade
não viola nada, ela apenas revela que o espaço não é o que parece. Talvez o espaço seja uma ilusão emergente, uma maneira conveniente que nossos cérebros organizam a experiência. Mas no nível fundamental, no nível quântico, separação espacial pode ser secundária. As conexões, as relações, o entrelaçamento podem ser mais fundamentais que distância. É como se o universo fosse não um conjunto de objetos em posições, mas uma rede de relações entrelaçadas. E o espaço é apenas a aparência superficial de algo mais profundo acontecendo embaixo. A não localidade nos convida a reimaginar tudo, a ver além da superfície, a perceber que quando olhamos para o céu noturno e vemos estrelas distantes, talvez elas não estejam tão distantes assim, não em termos de entrelaçamento, não em termos de conexão fundamental, apenas em aparência. O universo entrelaçado. No início, logo após o Big Bang, tudo estava junto, toda a matéria, toda a energia, comprimida em um ponto infinitesimal. E então, a expansão começou, criando espaço, criando distância, criando galáxias separadas. Mas o entrelaçamento original pode nunca ter sido totalmente desfeito. Partículas que nasceram juntas, no calor primordial do cosmos, podem ainda estar conectadas hoje. Você e as estrelas mais distantes podem compartilhar entrelaçamentos, remanescentes do nascimento do universo. É uma ideia profunda de que nunca deixamos verdadeiramente o início, que ainda carregamos, em nossas partículas, a memória do momento em que tudo era um. O universo inteiro pode ser um sistema entrelaçado, uma única entidade, observando a si mesma. E você, neste momento de quietude, é uma parte consciente desse sistema, descansando em si mesmo. Cada átomo em seu corpo foi forjado em estrelas antigas e pode estar entrelaçado com átomos espalhados pelo cosmos. Você é literalmente feito de poeira estelar entrelaçada, conectado ao universo de maneiras invisíveis mas reais. Respirar é trocar átomos com o mundo, alguns deles carregando entrelaçamentos de longe. Entrelaçamento e consciência. Alguns cientistas e muitos filósofos se perguntam sobre entrelaçamento e consciência. Será que pensamentos podem se entrelaçar, como partículas? Será que conexões humanas, amor, empatia, intuição, têm raízes quânticas? Não há provas ainda, mas a pergunta é linda por si só. Porque o entrelaçamento nos mostra que conexão é fundamental à realidade, não opcional. Talvez nós, seres conscientes, também estejamos entrelaçados de formas que não medimos. Quando você pensa em alguém distante e eles ligam naquele momento, é coincidência? Ou há algo mais profundo? Uma ressonância, um entrelaçamento além das partículas? A ciência ainda não sabe, mas o universo continua sussurrando suas possibilidades. O cérebro opera com sinais elétricos, que são movimentos de elétrons, partículas quânticas. Será que processos quânticos, incluindo entrelaçamento, têm papel na consciência? Alguns propõem que a coerência quântica no cérebro pode explicar aspectos da experiência consciente, mas estamos apenas começando a fazer essas perguntas, a explorar essas fronteiras. E nesta noite, você pode simplesmente descansar nessa ideia de que conexão é mais real do que separação. Entrelaçamento e eternidade. O entrelaçamento desafia nossa noção de tempo, porque a conexão é instantânea. Instantâneo significa sem duração, sem passagem de tempo, sem antes e depois. É um vislumbre de eternidade, embutido na física. Quando duas partículas se comunicam instantaneamente, elas existem, por um momento,
fora do tempo. Como se tocassem uma dimensão além da nossa, onde tudo é simultâneo. Talvez seja por isso que o entrelaçamento parece tão misterioso, tão impossível de aceitar, porque ele nos mostra que o tempo não é absoluto, não é universal, não é o que parece. Ele é flexível, relativo e, às vezes, irrelevante. Einstein nos ensinou que tempo e espaço são entrelaçados, formando o espaço-tempo. Mas o entrelaçamento quântico sugere que há algo além do espaço-tempo, algo mais fundamental, uma dimensão de conexão, que não envelhece, que não muda, que simplesmente é. Nesta noite, enquanto você relaxa, permita-se sentir essa eternidade, onde passado, presente e futuro são apenas perspectivas diferentes da mesma realidade entrelaçada. A filosofia da realidade, o entrelaçamento nos força a questionar o que é real. Se partículas não têm estados definidos até serem observadas, o que significa existir? Se duas partículas distantes são na verdade um sistema único, onde está a fronteira entre objetos? A mecânica quântica sugere que a realidade é potencial, até se tornar atual através da medição, o olhar digital, que o universo é um campo de possibilidades que se solidifica apenas quando observado. Isso não significa que o universo não é real, mas que realidade é mais sutil do que pensávamos. Realidade pode ser relacional, dependente de contexto, emergente de interações. O entrelaçamento mostra que objetos isolados podem ser uma ilusão, uma aproximação conveniente. No nível mais profundo, tudo é conectado, tudo é parte de uma teia entrelaçada de relações. Você não é uma ilha, isolada no universo. Você é um nó na rede cósmica. Suas partículas interagem com partículas ao redor, e algumas dessas interações criam entrelaçamento. Você está constantemente se entrelaçando com o mundo em níveis que não percebe conscientemente. E talvez essa seja a definição mais profunda de pertencimento: estar entrelaçado com tudo que existe. Além da compreensão, há algo humilde em estudar o entrelaçamento quântico, porque mesmo depois de décadas de experimentos e teorias, ainda não compreendemos completamente o porquê. Sabemos que funciona, sabemos como medi-lo, sabemos como usá-lo, mas o porquê profundo, a razão última pela qual o universo permite entrelaçamento, permanece misterioso. É como se o universo guardasse alguns segredos apenas para si, oferecendo apenas vislumbres, e nesses vislumbres encontramos beleza, encontramos maravilha, encontramos conexão. Talvez nunca compreendamos tudo, talvez sempre haja mais profundidade, mais mistério a explorar. E isso é bom, porque a jornada é mais importante que o destino. Cada pergunta respondida revela duas novas perguntas. Cada mistério desvendado aponta para mistérios maiores. O entrelaçamento nos ensina que o universo é mais rico, mais conectado, mais estranho do que imaginamos, e que há sempre, sempre, mais para descobrir, mais para maravilhar, mais para conectar. Então descansamos, não em respostas completas, mas em perguntas belas, em mistérios que nos convidam a continuar explorando, a continuar conectando, a continuar sonhando. Agora, à medida que nossa jornada termina, sinta o peso do seu corpo, cada célula, cada átomo, entrelaçado com o universo ao seu redor. Você não está separado, nunca esteve, nunca estará. O entrelaçamento nos ensina que conexão é a natureza fundamental da existência. Respire profundamente e sinta o ar entrando, partículas dançando, entrelaçadas com o cosmos.
Expire lentamente e libere qualquer sensação de solidão, porque no nível mais profundo, tudo está conectado. As estrelas lá fora brilham com fótons, talvez entrelaçados com a luz que tocou seus olhos hoje. O universo observa a si mesmo, através de você, através de todos nós. E nesta noite, você pode descansar, sabendo que é parte de algo infinitamente maior. Uma tapeçaria cósmica, tecida desde o início do tempo e continuando para sempre. Deixe que o sono venha, suave como o entrelaçamento, instantâneo como a conexão entre partículas distantes. Não há pressa, não há esforço, apenas entrega ao ritmo natural do repouso. Você é o universo, descansando, enquanto observa suas próprias maravilhas, através de olhos fechados. E amanhã, quando acordar, ainda estará entrelaçado com tudo que existe, com cada fóton de luz, cada átomo de ar. Seu coração bate em um ritmo que ecoa o pulsar de estrelas distantes, todas conectadas, todas entrelaçadas. Sua respiração se aprofunda e com cada expiração, você se dissolve um pouco mais na rede cósmica de conexões. Agora, tudo repousa em paz. As partículas dormem em suas conexões silenciosas e eternas. E você também é parte desse descanso universal. O entrelaçamento continua, mesmo no sono, mesmo na quietude mais absoluta. Sempre conectado, sempre parte do todo. Você nunca está sozinho, nunca esteve, porque estar entrelaçado é estar sempre em companhia do universo inteiro. Deixe essa verdade te embalar no sono, como uma canção de ninar cósmica, sussurrada por partículas através do vazio. Boa noite, querido viajante quântico. Que seus sonhos sejam entrelaçados com as estrelas, com a luz, com tudo que é, e que o universo continue te observando com ternura, te segurando em sua rede infinita de conexões. Agora, descanse completamente, porque você está em casa, no universo, entrelaçado com tudo, para sempre. Você ouviu, adormecendo com a ciência. Que sua noite seja tranquila e que o universo continue te observando com ternura.